qual se encontra a mensagem para nosso coração nesta noite. Evangelho de Lucas, no capítulo 5, do verso 17 ao verso 26. Diz assim a palavra de Deus: Ora, aconteceu num daqueles dias, estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então os homens, trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: Hoje vimos prodígios. Amém. Esse relato faz parte do terceiro evangelho, que foi escrito por um médico. Alguém que tinha uma formação semelhante à de vocês. Claro que há 2000 anos atrás devia ser um pouquinho diferente, né? Mas era um médico, um homem de fala grega, um homem instruído. E ele escreveu o terceiro evangelho, que tem o seu nome, Lucas, e escreveu também o livro de Atos dos Apóstolos. Dos 26 livros do Novo Testamento, ele escreveu 2. E também foi companheiro do apóstolo Paulo em suas viagens missionárias. E no prefácio deste livro, ele diz que fez uma acurada investigação a respeito da vida de Jesus. Ele dedicou o seu livro a um homem chamado Teófilo, que ele chama de excelentíssimo Teófilo, alguém certamente numa posição de destaque. E ele diz que depois de fazer uma acurada investigação, ele escreveu este livro. Ou seja, é um livro escrito por alguém que pesquisou, por alguém que buscou nas fontes, por alguém que não escreveu apenas algumas histórias, mas que realmente procurou checar se elas tinham alguma procedência. E Lucas é considerado, pelos entendidos, como um dos grandes historiadores da história, que por causa desses livros que ele deixou para nós. E nesse texto que nós lemos, nós vemos um episódio muito interessante. Jesus está numa casa ensinando, e estão ali muita gente, tanto é que não conseguiram entrar ali com aquele doente. Estavam ali as autoridades religiosas da sua época, os fariseus, os escribas, os entendidos da lei, os doutores da lei, estavam ouvindo sim, o ensinamento de Jesus. E de repente, acontece uma coisa, né? De repente um homem vem descendo lá do telhado, né? Colocado na frente de Jesus. Você fica imaginando essa cena, né? E desceu, parou, ficou ali, e todo mundo esperando. O que é isso? O que está acontecendo? E Jesus vira para aquele homem e diz: Grande é a sua fé. Os seus pecados estão perdoados. Certamente houve um silêncio ali, né? O que é isso?
E o texto diz que começaram, então, a murmurar, a conversar um com o outro, a falar o que está acontecendo. Né? Quem que é esse homem? E os escribas e os fariseus, os homens entendidos da lei, disseram, olha, esse homem está blasfemando. Quem é ele para perdoar pecados? E eles estavam certos. Realmente, os pecados só podem ser perdoados por Deus. Nenhuma pessoa, no mundo inteiro pode perdoar pecados, a não ser Deus. E eles estavam ali conhecendo, então Jesus, sabendo dessa murmuração e conhecendo a maneira de pensar do povo da sua época, a cosmovisão deles, porque eles entendiam que aquele homem estava doente porque ele tinha pecado. Ele estava doente porque tinha feito alguma coisa errada, ou seus pais, quem sabe. Essa era a mentalidade da época. A pessoa está doente, tem uma enfermidade, é porque certamente tem alguma coisa errada na vida dele. E Jesus, sabendo desse modo de pensar, Jesus então queria mostrar também quem ele era. Ele não era apenas um homem, mas que ele era o próprio Messias, esperado pelos judeus, que ele era aquele que os profetas do Antigo Testamento haviam falado e que o povo judeu aguardava ansiosamente. E porque se ele disse, perdoados estão os seus pecados, se ele era realmente Deus e pudesse perdoar pecados, certamente aquele homem seria curado. Porque se não tem mais pecado, ele vai ser curado. Então Jesus aproveitou esse episódio para mostrar, olha, o Filho do Homem, e agora ele usa esse título, que era o título dado ao Messias, tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados, eu digo a esse homem, levanta, toma o seu leito e anda. E quando aquele homem foi curado, ficou evidente diante de todos que eles estavam diante do Messias. Eles estavam diante de alguém que não era comum, um homem diferenciado. Vocês, caros formandos, abraçaram uma profissão muito nobre, e alguns dizem mesmo que é um sacerdócio. E vocês estão capacitados, depois de anos de estudo, e também estão autorizados a realizar curas, através do conhecimento, através das ferramentas, dos remédios. Vocês estão autorizados e são capazes de curar pessoas. Graças a Deus por isso. Aliviar a dor de tantos, trazer saúde. Vocês agora estão capacitados a isso. Mas uma coisa que talvez deixe muitos frustrados, é que por mais que vocês façam, por mais pessoas que vocês curem, a morte vai chegar. Mesmo para aquelas pessoas que foram curadas. Mesmo para aquelas pessoas que vocês empenharam todo o esforço e todo o conhecimento de vocês, um dia, mais cedo ou mais tarde, vão morrer como eu, como vocês, como todos nós que aqui estamos, um dia. Vamos passar por esta fase da vida, por esse momento que todos nós fugimos dele, que ninguém quer encarar, na verdade, esse momento, mas vai acontecer. E essa pergunta de Jesus, qual é mais fácil? Dizer, estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Para vocês, talvez seja mais fácil dizer, levanta e anda. Vocês vão dizer isso para muitas pessoas, olha, você está curado, você está de alta, daqueles que estão internados, e essa palavra vai chegar como um bálsamo, vai trazer alívio a tantas pessoas que vão receber essa cura que virá através de vocês. Mas vocês jamais poderão dizer, perdoados estão os teus pecados. Como eu disse, nenhum de nós jamais poderá dizer essa palavra a alguém. Mas por quê?
Jesus colocou dessa maneira. E por que é importante essa questão do pecado? Às vezes nós estamos muito preocupados com a saúde física, né? Com o primeiro problema que nós temos no nosso corpo, nós logo procuramos uma ajuda médica, procuramos a solução para o nosso problema, mas na maioria das vezes nós não nos preocupamos com essa questão. Pecado. Será que pecado existe? Será que é realidade? Será que isso não é invenção da igreja? Mas a palavra de Deus diz que a maior prova do pecado é a existência da morte. Se não existisse pecado, não existiria morte. Então nós temos uma prova clara, evidente. E assim, como os doentes precisam de uma cura física, cada ser humano, cada um de nós, todos nós, precisamos ter os nossos pecados perdoados. Essa é uma questão fundamental, essencial da nossa existência nessa terra. Porque a nossa vida, ela vai além daquilo que nós apenas vemos. Nós somos seres humanos completos. Temos corpo, temos alma. Nós nos comunicamos espiritualmente com Deus. E assim, então, nós precisamos pensar nisso. Por quê? Como eu disse, porque é importante a gente pensar nessa questão de pecados. E Jesus disse para esse homem: perdoados estão os teus pecados, antes de dizer que ele estava curado. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. E por isso vamos enfrentar um dia a morte. E a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Nosso Deus de amor que nos criou para nos relacionarmos com Ele. O pecado que nós cometemos nos separou desse Deus de uma forma terrível. E a Bíblia diz ainda que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. São declarações da palavra de Deus que mostram que essa questão é muito importante. Tão importante, ou talvez mais importante, do que a questão da enfermidade, que precisa de um tratamento, que precisa da intervenção de vocês, com o conhecimento e a sabedoria que vocês adquiriram. E aqui nesse texto nós vemos Lucas, esse médico, atestando a divindade de Jesus. E no final do livro, ele vai relatar com pormenores sobre a morte de Jesus numa cruz. E ele vai mostrar que Jesus morreu numa cruz, levando sobre ele os nossos pecados. Levou sobre ele um pecado que cada um de nós cometeu. E quando ele inicia o segundo livro dele, como eu já disse, chamado Atos dos Apóstolos, ele usa uma expressão interessante. Ele diz que Jesus ressuscitou dos mortos com muitas provas incontestáveis. Aquele homem que fez uma pesquisa, aquele homem que procurou realmente entender quem era Jesus, qual foi a missão de Jesus, sem dúvida nenhuma ele foi convencido da divindade de Jesus. Ele relatou a morte de Jesus, porque quando Jesus foi pregado numa cruz, ele levou, como eu já disse, os nossos pecados. Mas a morte não foi capaz de reter Jesus. Ele venceu a morte. Ele ressuscitou. E diz Lucas, com muitas provas incontestáveis. Provas evidentes. Que até hoje, na humanidade, nós temos os efeitos dessa ressurreição de Jesus Cristo. E por isso nós estamos aqui nesta noite. Porque nós estamos prestando culto a um Deus vivo. A um Deus que venceu a morte. A um Deus que vive, reina e governa todas as coisas. Porque Ele tem essa autoridade. Porque Ele deu a sua vida por nós, pecadores. Mas Ele também ressuscitou pela nossa justificação. Isso é maravilhoso.
podermos hoje, nesse mundo incrédulo, nós temos uma segurança, uma certeza de que vamos enfrentar muitas coisas na vida, que nós vamos depender de vocês, médicos, os demais que estão aqui, para a nossa cura física, mas nós vamos precisar ainda muito mais da pessoa de Jesus, porque somente Ele é capaz de perdoar os nossos pecados, nos reconciliar com Deus e nos dar de fato a certeza de uma vida eterna. A certeza de que a vida, nós somos criados para algo muito maior do que simplesmente vivermos aqui durante algumas décadas e depois sairmos deste mundo sem qualquer esperança, sem qualquer propósito. Jesus Cristo veio para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Ele veio para que os nossos pecados pudessem ser perdoados, pudéssemos ser reconciliados com o nosso Criador, e assim pudéssemos receber a vida eterna. Da mesma maneira que vocês, caros formandos, formandas, receberam a autorização e a capacitação para efetuarem curas, Jesus recebeu a autoridade para perdoar pecados. E Ele faz isso conosco. Ele diz: vinde a mim, todos vocês que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É a promessa dele. E Ele é capaz de fazer isso porque Ele vive, porque Ele venceu a morte, porque Ele reina e Ele nos ama. E foi por amor que Ele foi àquela cruz a nosso favor. Todos nós, como diz a Bíblia, pecamos, precisamos do perdão de Deus. E só Jesus pode fazer isso. Ele diz: olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Ele disse ao paralítico: eu te ordeno. E ali Ele mostrou a sua divindade. E mostra para nós aqui nessa noite, quando vocês, formandos da medicina, vêm aqui nesse templo para prestar culto a Deus, que vocês possam realmente pensar com seriedade, todos nós que viemos aqui participar desse momento de alegria, de júbilo, de ação de graças, vocês possam pensar na importância dessa palavra, de que, além da cura, nós precisamos acertar a nossa vida com Deus, e só Jesus Cristo pode fazer isso, porque Ele nos ama como ninguém mais nesse mundo nos amou, porque somente Ele foi capaz de ir numa cruz, no meu lugar e no seu lugar, para que nós tivéssemos vida. Pense nisso, porque aquele versículo que eu citei, dizendo que o salário do pecado é a morte, ele termina dizendo: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Que essa vida eterna possa ser de todos nós que aqui estamos, através de Jesus Cristo. Que Ele abençoe vocês, formandos, na vida profissional de vocês. Que Ele esteja cada dia acompanhando vocês, abençoando, que vocês sejam bênção na vida de tantas pessoas nesse nosso país. Tão carente, tão necessário, tão carente da medicina, da cura, mas que vocês possam pensar de que, além disso, está a vida com o Senhor. Está a necessidade também que nós temos, todos nós que estamos aqui, de termos os nossos pecados perdoados. Tanto quanto temos, ou mais ainda, a necessidade de sermos curados fisicamente. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a sua vida de uma maneira profunda e abundante. Amém.